Presidente, muitas SAFs já foram aprovadas no futebol brasileiro, e uma coisa que muita gente se falou com a do Coritiba foi o valor, né? Porque você pega ali o Cruzeiro vendendo por 400 milhões, o Botafogo pelo um valor parecido, o Coxa com essa venda de 1,3 bilhões. Queria que você explicasse um pouquinho isso, como chegou no valor, né? Claro que tem valores específicos de investimento para cada área, né? Mas como foi feito isso e como a recuperação judicial aumentou também, aumentou a valorização do clube, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa dar alguns passos atrás para poder respondê-la de forma bem clara. Tá? Diferentemente dos outros clubes, o que o Coritiba fez, Dalk? O Coritiba fez primeiramente o dever de casa. O que é o dever de casa? A gente chama de monstrinho lá, colocar um monstrinho numa jaula. O que é esse monstrinho? É a dívida. É a dívida do Coritiba. É uma dívida que a gente fala sempre, usa até como brincadeira, que iniciou-se em 1909. Desde 1909, o Coritiba sempre vem devendo. E o que acontece? Aqui, fazendo primeiro um registro que eu tenho feito em todas as reuniões com os conselhos, com os conselhos para os quais a gente tem apresentado o projeto. A dívida do Coritiba. Tá? A dívida não é do presidente Jonedes, não é do presidente Wilson, não é do presidente Bacelar, não é do presidente Samir, não é de nenhum presidente que eventualmente tenha passado pelo Coritiba. A dívida histórica do clube tinha que em algum momento ser tratada, e ela foi tratada. O que acontece então? Diferentemente dos outros clubes, o investidor sabe exatamente qual o tamanho deste rombo que ele vai ter aqui já no primeiro dia, quando ele tiver... E quem são os credores também, Quem são os credores também. No primeiro dia que ele adentrar o clube para fazer o processo administrativo, não do futebol, ele vai saber exatamente quanto o clube deve e para quem deve. Não vai ser uma surpresa ao abrir um armário ou erguer um tapete, né? Não há esqueleto dentro do Coritiba. Não há esqueleto. São duas dívidas tratadas de formas separadas. Quais são essas dívidas? A recuperação judicial, que todos vocês sabem que o Coritiba solicitou e teve esse processo aprovado, deferido no ano passado, ok? E a dívida tributária, que antes até da recuperação judicial nós já havíamos tratado e hoje está totalmente equalizada. A dívida do Coritiba está paga, é o que normalmente pergunto para a gente. Não, a dívida do Coritiba não está paga, pelo contrário. Só que, diferentemente de outras épocas, hoje há um fluxo de pagamento definido para a dívida do Coritiba, e hoje as pessoas sabem exatamente quanto o Coritiba deve comercialmente para atletas, trabalhistas, enfim, para todas as situações que estão inclusas na recuperação judicial, e, de outro lado, tudo que se deve de imposto, e todas essas ações, essas situações tratadas de forma com que, mês a mês, o Coritiba saiba exatamente quanto precisa para fazer o pagamento. Voltando à sua pergunta, o valor da negociação como um todo, esse era um sonho nosso, tá? Era um sonho nosso, que nós pudéssemos fazer uma excelente negociação, porque não há um processo de voltar atrás na venda. Quando você faz essa negociação, tá? Essa negociação tem que ser o melhor possível para aquele momento, a melhor possível para aquele momento. Quando se fala em 1 bilhão e 300, eu gostaria aqui de pontuar o que aqui, não sei se todos os torcedores e os sócios sabem exatamente a que se refere esse 1 bilhão e 300. Então vamos lá. A parte fundamental que os investidores querem no primeiro momento já, o CT. Querem aportar 100 milhões no CT, e para tudo isso, para todos esses investimentos, acaso os investidores não vierem a fazer o papel deles, tem sido muito perguntado a respeito disso, o contrato traz remédios, desde a retomada do negócio, pagamento de multas, perda de eventuais valores investidos. O contrato, para quem foi lá no clube ler o contrato, viu todos os remédios que constam para um eventual inadimplemento por parte do investidor. Mas voltando aos números, nós temos 100 milhões para investirmos no nosso novo centro de treinamento em Campina Grande do Sul, tá? Tão logo saiam as licenças necessárias para que nós possamos iniciar a construção. Esse processo está bastante adiantado junto aos órgãos, nós já fizemos o dever de casa, junto aos órgãos que precisam validar, nós já estamos com esse processo bem adiantado. Isso aí, no dia 1 que nós apresentarmos as licenças, eles começam a fazer o investimento no CT. É rápido. Por que é rápido? Já respondendo algumas perguntas que possivelmente viriam a fazer. Demora muito? O CT é rápido, porque a estrutura do CT não tem luxo algum.
É uma estrutura funcional, uma estrutura que propicie a nós termos lá um hotel, um mini estádio, campos de treinamento, espaço para fisioterapia, para treinamentos indoor, para médicos, para fisioterapeutas, enfim, mas tudo sem luxo, tá? Feito de maneira muito objetiva, acho que essa é a palavra, tá? Objetivo. Eu estive até há 4 meses atrás em 3 centros de treinamento em Portugal, e o que eu vi lá foi exatamente isso, tá? Centros de treinamento extremamente práticos, 100 milhões de reais nesse projeto. 270 milhões de reais é o montante da dívida do Curitiba, dividida em recuperação judicial e passivo tributário. Ok? 500 milhões é um investimento previsto para que se faça no estádio. Eu tenho falado a todos o seguinte, nós que somos um pouquinho mais de idade, os torcedores de mais idade, óbvio que nós amamos o Couto Pereira, tá? Mas o que acontece? O Couto Pereira tem 90 anos. Tem uma série de situações dentro do Couto Pereira que hoje já não mais atende ao público que precisa estar no Couto Pereira assistindo jogos, e não só os jogos. Todas as situações que podem ocorrer dentro do equipamento. A gente nem chama mais de estádio, chama de equipamento. Nós não temos mais shows hoje dentro do nosso equipamento, porque o Couto Pereira não permite que a gente realize. Eu posso afirmar para vocês que nesse ano, agora de 2023, nós tivemos que negar 6 shows de grande impacto, shows do tamanho desses shows que vocês têm visto, porque nós não teríamos como atender dentro do Couto Pereira. Isso gera uma receita gigantesca para o clube. Fora isso, nós temos que dar mais conforto para os nossos sócios. Nós temos que colocar dentro do Couto Pereira uma série de atrativos comerciais que hoje não tem, tá? Você vê nos outros estádios, vocês, acredito, viajam pelos estádios do Brasil, vem estádios onde vocês têm escritórios, onde vocês têm restaurantes, vocês têm espaço de convivência, tá? O Couto Pereira não tem como ter, porque a estrutura que se tem lá hoje não permite que haja. Aí, nesse projeto, há um investimento hoje, tá, na casa de 500 milhões dedicado à reforma do Couto Pereira dentro de um plano diretor que foi apresentado à Prefeitura de Curitiba. Agora, presidente, tem muita gente perguntando e falando do Couto Pereira aqui da nossa live, que de acordo com o projeto da SAF, a capacidade cairia para 30 mil pessoas. Isso é uma bobagem, Tete, isso é uma bobagem. As pessoas que foram lá ler, tá, viram isso e traduziram de uma forma errônea. Pelo seguinte, tá? O projeto do Couto Pereira, ele não pode ser aprovado agora. Tem uma série de situações pelas quais ele tem que passar até então, tá? Não é um projeto pronto, diferentemente do projeto do CT. O projeto do CT, aquele projeto que se tem do CT, é exatamente aquilo que será entregue. O projeto do Couto Pereira ainda será trabalhado durante anos até que seja fechado. O que se garantiu é que a capacidade, eu estava até falando para o Scarione aqui, a capacidade mínima admitida, não necessária, admitida, seja de 30 mil. Agora, a máxima vai estar exatamente de acordo com aquilo, principalmente, que a Prefeitura permitir com que se construa no local. Tá? É um projeto que está trafegando pela Prefeitura, onde eu não posso dizer para vocês agora, vai ser 30, vai ser 32, vai ser 40. Eu não tenho esse número para passar para vocês. Hoje, por exemplo, para o regulamento Comebol, se Curitiba vai numa Libertadores, tem que disputar uma final, ele tem que ter um estádio com capacidade mínima de 40 mil pessoas, né? Então, não sei se no projeto isso vai estar também pensado. Só refazendo, Linhares, não é mais essa normativa, tá? Essa normativa já... É só a final. A final é neutra. A final é em estádio neutro. Então isso já caiu. A partir de 30, né? 35, exatamente. Então não. Exato. Mas pode voltar, né? Eu não estou aqui defendendo essa capacidade de 30 mil. Não é isso mesmo, tá? Mas nós temos que analisar também o seguinte: façamos aí um estudo retórico dos últimos 10 anos, pelo menos. Quantos jogos do Curitiba nós tivemos com mais de 30 mil nos últimos 10 anos? A gente conta. Não sei, aqui eu tô trazendo um dado que eu nem tenho em mãos, mas não foram muitos. E o que eu quero deixar bem claro aqui, respondendo a pergunta do ouvinte... Tem vários falando e já emendo que já perguntam quando começam as obras do Couto e onde o Coxa vai jogar enquanto o Couto Pereira estiver em obras. Voltando então à primeira parte da pergunta, que é sobre os 30 mil. Capacidade mínima depois que a gente conseguir aprovar o projeto do estádio, que não está aprovado, diferentemente do projeto do CT, que é pronto, tá? Então,
se eu falar para você que serão 30, 35 ou 40, eu vou estar mentindo hoje porque eu não tenho um projeto pronto aprovado. A garantia mínima é de 30, ok? E é necessário, porque nós teremos um investidor aqui que poderia dizer, não, eu vou montar um estádio, vou fazer um estádio com 20 mil lugares para vocês. Daí estaria totalmente fora daquilo que o torcedor quer, do que o sócio precisa, inclusive. Tá? Então essa é a garantia mínima. O prazo contratual, Tete, é até 7 anos para início das obras. Até. Comercialmente falando, eu acredito muito que esse prazo vai ser muito reduzido, porque o equipamento, o estádio, é um dos fatores que mais gerará receita. Quanto mais tempo o investidor demorar para colocar o novo estádio pronto, mais tempo ele vai demorar para adquirir essas receitas, né? Para ter esse retorno. Então, eu acredito que eles apurarão demais esse processo para que eles possam ter o início dessas obras o quanto antes. Agora, contratualmente, eles têm até o ano 7 para iniciar. Por que o ano 7? Porque todos os investimentos, os outros valores serão antes desse. A prioridade absoluta hoje é o CT. É o CT. A prioridade absoluta hoje é o CT. Porque a gente precisa lá ter o que eu tenho falado, uma fábrica de jogadores mais adequada à realidade do futebol brasileiro. Hoje nós temos um CT, eu tenho falado para todos, que atende. Tá? Tem os treinos da base do profissional, mas só atende. Agora, eu não tenho um hotel, eu não tenho um mini estádio, eu não tenho campos. Eu tive que locar campos nesse ano por várias regiões da cidade para a categoria de base poder treinar. Acho que vocês viram isso. Então, ele até atende, mas está longe daquilo que a gente vislumbra como essencial. Só para fechar aquela pergunta que eu tinha feito, faltou só o valor do investimento do futebol. Valor do investimento no futebol. Para o Rogério fazer a pergunta dele. Perfeito. O valor do investimento do futebol é o seguinte: tem-se 450 milhões de reais para serem investidos até 10 anos. Como funciona isso? Como funciona esse investimento? Eu vou falar de maneira... A gente talvez não tenha tanto tempo para entrar tanto no detalhe, nos detalhes. Mas como funciona o investimento, esses 450 milhões? É obrigatório que eles coloquem esses 450 milhões do clube? Sim, é. É obrigatório que eles coloquem 1, 2, 3, 4, 5 anos? Não necessariamente. Por quê? Hoje eles precisam garantir que um orçamento mínimo de 120 milhões, que aqui eu já falo para vocês, nunca chegou nem perto disso na história do clube, um orçamento desse tamanho. O Dal que conhece mais a fundo, inclusive, esses números. Corrigidos ano a ano, tem que ser colocados no futebol a partir desse ano já, a partir de 2023. Certo. Tá? Então, vou fazer um exemplo hipotético aqui. Se o Coritiba, nesse ano, gerar 60 milhões, eles têm que aportar, no mínimo, nesse ano, 60 milhões. Certo? Para quê? Para que se complemente os 120 milhões de orçamento mínimo. Eles tiraram 60 milhões dos 450, ou seja, eles têm que investir mais 390 ainda. E assim sucessivamente. Se no último ano ainda sobrar dinheiro, tá? Que eu gostaria demais que sobrasse dinheiro, porque vai mostrar que eles fizeram uma gestão plena, uma gestão bem feita dos recursos, tá? Esses recursos que sobrarem no último ano também têm que ser investidos no futebol. O detalhe é que muitos vêm me perguntando, e eu tenho certeza que essa pergunta virá, sobre os ativos preservados. Até 31 as pessoas têm perguntado, tá, e os atletas, os piás do Couto, o que irá acontecer com eles? Era necessário que nós fizéssemos um limite de corte, tá? Uma data limite de corte. Então, todos os atletas registrados no Coritiba até 31 de março de 2023, todos, 100%, tá? As receitas advindas de uma eventual negociação com eles terão que ser necessariamente reinvestidas no futebol. Sim. Não vai para a divisão de dividendos da SAF de maneira alguma. Outra situação que eu tenho certeza que vão me perguntar, então já estou até adiantando, tá, Tete? Possivelmente nós vamos ter uma liga. Tá? Possivelmente nós vamos ter uma liga. Essa é uma questão. Tá? O que acontece? Inclusive ontem a gente participou de uma reunião até bastante tarde dessa composição da liga, que não é um trabalho de ajuste tão fácil, é um trabalho que requer bastante uma negociação em que você precisa ceder um pouco para ganhar lá na frente, ou ganhar agora para perder lá na frente. Enfim, os dois lados não conseguiram chegar ainda num acordo. O dinheiro que eventualmente vier da liga para o Coritiba não é da SAF. O dinheiro que vier da liga para o... não dá mais para falar em clube apenas. Para o Coritiba, será reinvestido no próprio futebol do Coritiba, indiferentemente se clube ou SAF. Claro, a gente acredita que será SAF a partir das validações necessárias.
Presidente Glenn Stenger, boa tarde. É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan. Queria falar um pouco sobre esse processo de aprovação da SAF que inicia hoje, né? Hoje tem a primeira das 3 fases, podemos dizer assim, que é a aprovação no Conselho Deliberativo do clube. Hoje, às 19 horas, os conselheiros eles irão votar em relação à SAF. Amanhã será a vez dos sócios. E existe uma terceira fase, que é a aprovação da Justiça. A juíza, que cuida do processo de recuperação judicial do Coritiba, ela vai dar o seu parecer em relação a essa venda da SAF do clube. Eu queria saber se existe já alguma perspectiva de data para essa resposta da juíza, como que estão andando esses trâmites na esfera jurídica. Então vamos responder passo a passo. Primeiramente, hoje sim inicia-se o processo de validação junto aos conselheiros do clube. Tá? O Estatuto do Coritiba permite que apenas com a validação do conselho esse negócio poderia ter sido concluído, ok? Não vai ser assim por pedido nosso, inclusive, porque nós acreditamos que todos os sócios precisam, num momento histórico como esse, ter o poder de participação, de dar seu voto para que a coisa aconteça da forma com que seja melhor para o quadro associativo como um todo, e não apenas para o conselheiro. Mas gostaria de frisar, apenas o Conselho Deliberativo poderia fazer, tá, essa validação. Essa primeira validação acontece hoje, junto ao Conselho Deliberativo, amanhã junto aos sócios. E essa sua pergunta, Rogério, sendo muito franco, a terceira, referente ao juízo da recuperação judicial, eu não tenho como pontuar prazo e nem quero de maneira alguma pontuar prazo. É um processo que está na mão da juíza, ela tem os prazos legais para obedecer, tá? Tão logo ela tem os prazos legais, faça as análises da maneira mais clara possível para ela vai fazer o despacho necessário, porque o clube hoje vive sob o regime de recuperação judicial. Isso quer dizer que toda e qualquer decisão como essa, de repasse de ativos, por exemplo, do clube, tenha que passar pelo juízo da recuperação judicial. Esse é um processo que está na mão dela apenas e tão somente. Eu não vou me posicionar a respeito disso, porque não é um prazo que cabe a nós, enquanto clube, estarmos definindo ou não definindo. A juíza tratará da melhor maneira possível para ela. Vocês trabalham com algum risco de, em alguma dessas etapas, a SAF não ser aprovada, presidente? Veja, todo o trabalho que foi feito, Linhares, desde o início de 2021, tá, foi para que nós chegássemos nesse momento. Nós, da diretoria, entendemos que esse é um momento histórico. Isso nós temos falado em todas as nossas entrevistas. É um momento, talvez, de refundação do clube. Porque, eu vou falar bastante sobre isso na sequência, muda o enfoque do Coritiba, tanto perante o mercado, quanto do Coritiba para o mercado. Nós, objetivamente, não vemos, tá, outra solução para clubes de médio porte, e aqui eu não falo apenas do Coritiba, que não seja o processo de inclusão numa sociedade anônima do futebol. Explico por quê. A capacidade de investimento necessária para que você consiga competir em bom nível junto às outras equipes é uma coisa fora de propósito no mundo do futebol atual. Tá? Enquanto o clube não consegue gerar as receitas necessárias para que a gente compita, tá, de forma igualitária com outras associações. Aqui é um posicionamento meu, não tem nada a ver com o Coritiba em si. Eu acredito que nós teremos, num futuro muito breve, se tanto 5 clubes se mantendo enquanto clube no Brasil. Todos os outros clubes, de alguma maneira, não necessariamente igual à nossa, vai se transformar numa SAF, sim. Porque o poderio de investimento necessário para que você consiga competir, tá, só será possível na medida em que você tiver investimento na mesma proporção. Quando você tiver um centro de treinamento que possa gerar valores, que possa gerar os nossos piás do Couto em maior número. Eu sempre falo a todos, eu acredito que nós somos talvez um dos melhores geradores de moleques do país. Só que a quantidade é pouca. Nós temos muitos meninos que saem do CT da Graciosa, mas por nós não termos esse equipamento como deveríamos ter, não conseguimos gerar na quantidade que a gente queria. Nós precisamos no estádio, tá, um equipamento que atenda às novas necessidades do futebol. Hoje o Couto Pereira
é o nosso amor antigo, mas hoje ele já tem 90 anos e a gente precisa readequá-lo. E sem investimento não há como fazer essa readequação. Curitiba não tem nem terá 500 milhões para fazer um input no estádio em curto intervalo de tempo. Terceiro, como é que o Curitiba consegue, enquanto clube, garantir um investimento mínimo de 120 milhões ano apenas para o departamento de futebol? Não consegue. Isso não é uma situação a ser pensada. Eu posso afirmar, não consegue, não tem como. Não consegue gerar essas receitas. Quem pode gerar essas receitas é o investidor. E por último, tá? Isso tudo tem a ver, obviamente, com o poderio do investimento. Como é que você consegue pagar esses 270 milhões de receita tendo que investir de dívida, tendo que investir no futebol? O futebol é a prioridade? Óbvio que o futebol é a prioridade, mas nunca esqueçamos que nós temos um monstrinho já lá ali de 270 milhões que todo mês tem que ser alimentado. Ao contrário, né? Tem que tirar a comida dele todo mês, né? Tem que tirar um pouquinho da comida dele todo mês. Então, e 270 milhões hoje, só para os senhores terem uma ideia, o Curitiba, com a receita do ano passado, eu teria que parar 2 anos e alguma coisa, tá? De pagar tudo só para pagar dívida, tá? De pagar tudo. Então teria que ficar em stand-by durante 2 anos e alguma coisa, recebendo exatamente os mesmos valores recebidos no ano anterior, tá? Só para pagar dívida. É uma situação que você não consegue ter o controle. Não consegue ter o controle se você não fizer se você não der esse próximo passo, tá? Na verdade, eu tenho muita pergunta. E os nossos ouvintes também. Difícil. Vai faltar tempo, porque eu tenho pergunta pra caramba. Eu vou tentar fazer uma pergunta, várias perguntas, na verdade, em uma ou duas aqui. Ó, Glenn, por que 90% e não 100%? Depois desse tempo todo do contrato, 10 anos, daqui a 10 anos, o que acontece daqui a 10 anos? Isso é uma coisa que eu acho que o torcedor gostaria de saber. Uhum. E esse ano é um ano de eleição. Como vai se Associação. tornar essa situação agora? Essa é uma pergunta muito inteligente, Dalk, porque as pessoas pensam, mas a associação, o clube morre. Não, o clube não morre de maneira alguma. Então vamos lá, você primeiro falou no seguinte, a valoração de 90-10 está bastante relacionada aos valores. Uhum. Obviamente, estão relacionados aos valores. Se você diminui para 80, o valor baixo. Diminui para 70, o valor baixo. É uma relação proporcional aí, certo? Então, por isso, dos 90-10. Importante demais os 10? Sim. Importante demais os 10. Por quê? Em alguns assuntos, e aqui o torcedor tem que entender a importância desse tema. Em alguns assuntos, a associação terá poder de veto, mesmo tendo uma cadeira apenas no conselho. Tá? Então, a associação terá, e aí tem todos os contratos para serem lidos por qualquer sócio que quisesse tiver interesse, tá? Haverão poderes de veto. Eu vou explicar um aqui para vocês o quanto é importante disso, que no futebol as pessoas só olham o futebol, mas tem todo o entorno que é muito necessário que se entenda. Eu falei várias vezes aqui que nós temos 270 milhões de dívida. Tá? Imaginemos que a gente liquide esses 270 milhões de dívida e a SAF resolva fazer de novo mais 500 milhões de dívida. Um exemplo hipotético. Tá? A cadeira da associação, essa pessoa que representará a associação na SAF, tem o poder de veto de dizer, no contrato nós já deixamos um parâmetro que eles poderão se endividar, até porque é uma empresa, eles podem se endividar, mas até aquele parâmetro, aquele teto. Se eles quiserem tomar R$10 a mais do que aquele teto, apenas e tão somente não é um voto por maioria, é voto da associação sendo necessário. O que eu quero dizer com isso? Isso garante perenidade ao Curitiba, tá? Porque o endividamento, que é esse monstrinho que a gente tanto falou para vocês aqui, nunca mais será do tamanho que já foi. Porque de nada adianta a gente resolver um problema agora e daqui a, 6, 7, 8, 10 anos, não sei exatamente o futuro que criar outro. Tá? Então, esse é um dos temas, mas há vários temas, Dalk, onde a associação tem poder de veto. Tá? Então, isso é muito importante. O que é mais importante também nesse papel da nova associação e das novas pessoas, você falou em eleição ao final de ano, a fiscalização desse processo. Esse processo consta, TT, com aproximadamente 500 páginas. O número de situações inclusas nesse processo não é um processo de fácil controle.
tá? Porque você não está fazendo repasse, uma venda, uma troca de ações, enfim, de alguma coisa pequena. Você está trabalhando com um clube centenário, onde a melhor venda possível teria que ser feita, tá? Nesse processo, onde nós temos 500 páginas, há muito para se fiscalizar. Há muitas obrigações por parte do investidor. Como é que a gente vai saber se o investidor está cumprindo exatamente com tudo aquilo que você propôs a cumprir? Tá? Se a associação tiver o poder fiscalizatório que deve ter. Então, a associação terá uma função extremamente importante de fiscalização de tudo aquilo que está sendo colocado no contrato. O Victor pergunta, quem é a associação, como ela é montada? Associação, muito possivelmente, TT, e aqui eu falo sobre alguma coisa que eu não tenho em mãos, tá? Hoje a associação é exatamente isso que nós temos. Tem-se um conselho deliberativo, um conselho fiscal, um conselho consultivo e o conselho administrativo, que é o G5. Eu acredito muito fortemente que haverá uma reforma estatutária nesse ano, onde esse número de conselheiros, de pessoas, de G5, enfim, toda essa estrutura seja resumida bastante. Por quê? Hoje toda essa estrutura, ela é necessária para que se trabalhe o clube como um todo. A partir do momento em que se transforma em SAF, as atribuições dessa associação serão basicamente de fiscalização. Então reduz drasticamente a necessidade de tantas pessoas. E aqui eu estou falando sobre algo que eu não tenho pleno domínio, mas eu acredito demais que o Deliberativo vai fazer uma reforma estatutária buscando adequar esse número de pessoas, esse número de situações que hoje envolvem o processo como um todo, um modelo novo que busque principalmente ter esse poder fiscalizatório muito pleno, sabe? Você perguntou, Dalk, sobre os 10 anos. Esse é um processo que não morre, tá? Não morre em 10 anos. Eles têm 10 anos para cumprir com as obrigações, só isso, tá? A partir daí, tá? O clube continua deles ou de outro investidor que, porventura, como qualquer outro clube... A SAF pode, de repente, daqui 5 anos, colocar à venda os 90%... Com uma série de garantias, outro investidor. Né? Pode, com uma série de garantias que estão colocadas em contrato. Tá? Mas pode, claro que pode. E eu tenho falado para todo mundo, isso é bom? Isso é ótimo. Porque se em algum momento eles tiverem a intenção de vender, é porque eles realizaram lucro. Tá? Eles realizaram receita. Se eles realizaram receita, o que vai acontecer? Por que eles realizaram receita? É porque em algum momento eles tiveram um bom desempenho em campo, que fez com que as receitas de publicidade, enfim, de propaganda subissem muito, valorizou os ativos que eles têm dentro de campo, que são os jogadores que eles vão poder vender, tá? Eles vão ter um CT já formando jogadores, formando atletas e vendendo para mercados que hoje não vendem. Então, se em algum momento eles se propuserem a fazer a venda do ativo que eles têm, entendo que para o Curitiba será mágico. E outra, o Curitiba sempre terá 10% dos dividendos de tudo aquilo que for gerado, porque o Curitiba continua com 10%. O elenco atual é patrimônio do Curitiba e será patrimônio mesmo depois da aprovação da SAF. Como eu disse, todos os jogadores que foram listados aí ficam... acho que 4 apenas fora, 4 ou 5 apenas fora. Até 31/3, que foram colocados como atletas profissionais do Curitiba. Até 31/3, todos eles são patrimônio, não é patrimônio, na verdade, ativos, né? Ativos. Toda a transferência desses atletas será feita para a SAF, mas uma eventual venda de um atleta que foi registrado até 31/3 não será revertido em dividendo para que a SAF possa retirar. Certo. Ok? Só complementando, esse ativo, tá, será novamente reintegrado aonde? No futebol do Curitiba, no departamento de futebol do Curitiba. Essa é a forma de garantir. Esses atletas que você citou provavelmente foram os últimos ali que foram contratados. Sim. Eles já tiveram participação da SAF no processo de contratação? Não. A SAF está mais inclusa no processo há cerca de 30 dias. Tá? As pessoas perguntam, os profissionais da SAF já estão lá? Entendamos o seguinte, quando uma empresa, vamos fazer uma analogia com a Jovem Pan aqui, imaginemos que ela esteja sendo negociada. Eu acho que é muito pouco provável, tá, que não se coloquem os novos profissionais do eventual investidor que estaria comprando a Jovem Pan para já estar aqui com vocês, entendendo como é o processo, vendo quem são os narradores, quem são os comentaristas, quem faz os programas, para, na eventualidade, mantê-los ou colocar gente
do time deles. Então, há cerca de 30 dias, essas pessoas já estão, sim, no Couto Pereira, trabalhando conosco lá a 4 mãos, sendo que, eu vou explicar aqui, o poder decisório até o closing, até o fechamento dessa operação é único e exclusivamente da associação. Tá? Então, esses últimos jogadores, você até fez essa pergunta para mim em outra situação, Rogério. Foram contratados pela associação, tá? Em algum momento eu posso ter perguntado para um dos 2 profissionais lá, ou o Amodeu ou o Arthur, que hoje estão mais à frente do negócio, se eles conheciam, por exemplo, o empresário do atleta. Isso foi feito. Agora, ingerência sobre a contratação de todos os atletas até então não houve por parte deles. E tá, você citou agora, por exemplo, os nomes do Arthur Moraes e do Carlos Amodeu, que já estão trabalhando no clube, já é de conhecimento até mesmo da torcida Coxa Branca, eles estão convivendo ali nos bastidores, dias de jogos eles circulam normalmente pelos corredores. E, hipoteticamente, a SAF não passe por um desses processos, Conselho Deliberativo, Justiça, o que será feito com esses 2 profissionais? Hoje eles são profissionais contratados pela associação. Como eu disse, esse processo só finaliza, tá? Só finaliza com o chamado closing. O que é o closing? É a assinatura final, depois que todos os ativos, depois que todas as situações sejam transferidas, depois das aprovações, as situações sejam transferidas efetivamente do clube para a SAF. Isso demora mais uns 45 dias, acredito eu. Depois da validação do juízo, tá? Até então, a caneta é toda do clube. Tá. Eles são funcionários hoje do clube. E aí tem algumas coisas que vão acontecendo no clube também paralelamente a isso, porque o tempo está passando. O tempo está passando, tem continua, janela aí. Tem janela aí que eu sei que vocês vão perguntar. Tem janela, isso vai ser perguntado. Mas não é nem a questão da janela. Por exemplo, vou te dar o exemplo do Andrei. O Andrei é um atleta que, a partir dessa semana, pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Coritiba sem lucro nenhum para a instituição. Como que está sendo tratado isso nesse processo transitório? Já que, como você disse, existem profissionais chegando, existe uma tendência de que a SAF ela realmente seja aprovada e ela tome as rédeas do futebol do clube. Como é que vocês estão tratando? Por que esses contratos ainda não foram renovados, né? Usando o exemplo do Andrei. E se já existe alguma... A tratativa para esse contrato em específico que você fala está sendo dada. Tá? Em algum momento, a resposta positiva ou negativa será dada. Eu não tenho essa resposta para te dar, se será positiva ou negativa, mas todos esses processos hoje estão fluindo, agora sim, a 4 mãos. Tá? Agora a 4 mãos. Desde o momento em que as pessoas responsáveis, depois da eventual aprovação, que essas pessoas estejam no clube, todos esses processos serão tratados a 4 mãos. Essas negociações estão acontecendo, tá? E não chegaram a desfecho ainda, Rogério. Nem para sim, nem para não. Acho que a gente tem pouco tempo.